Como desenvolver a sua autodisciplina? Nós sabemos agora que nós temos muito mais força de vontade do que pensamos que temos. Mas quando os nossos níveis de força de vontade caem abaixo de um certo limite, nós entramos em um estado de esgotamento do ego, onde fica muito mais difícil manter os nossos hábitos. Então, como podemos aumentar a quantidade de força de vontade que podemos usar antes de entrarmos nesse estado? Como podemos aumentar a nossa autodisciplina? O estudo do professor Roy Baumeister. Vários estudos foram conduzidos entre 1999 e 2006 pelo professor Roy Baumeister, que é um dos pioneiros da pesquisa sobre força de vontade. Ele pegou grandes grupos de pessoas e testou quanto de força de vontade elas tinham inicialmente, forçando-as a fazer certos exercícios de força de vontade, como ver quanto tempo elas podiam trabalhar em um quebra-cabeça solúvel antes de desistir, por exemplo. O primeiro grupo era o grupo de controle, e eles foram simplesmente mandados para casa e voltaram em 2 semanas. O segundo grupo foi instruído a participar de uma variedade de tarefas diferentes. Alguns foram instruídos a tentar corrigir a sua postura, alguns foram instruídos a tentar usar a sua mão não dominante para tarefas como escovar os dentes e abrir portas, e outros foram até instruídos a mudar ativamente as palavras que usavam nas suas frases, como remover o uso de certas palavras de vícios de linguagem. Esses grupos foram instruídos a tentar ativamente manter essas mudanças pelas próximas 2 semanas e depois voltar. Então, Baumeister se surpreendeu ao descobrir que todos os grupos que exercitaram algum tipo de controle sobre as suas vidas tiveram um aumento significativo nos seus níveis de força de vontade após um período de 2 semanas, em comparação com o grupo de controle, que não viu nenhuma mudança. Isso significa que a força de vontade é como um músculo. Quando você se exercita constantemente por longos períodos de tempo, os seus músculos ficam mais fortes, ficam maiores e você é capaz de levantar mais pesos. E com a força de vontade é exatamente a mesma coisa. Se você tentar ativamente mudar algo na sua vida, você está usando a força de vontade para fazer essas mudanças. E com o tempo, você será capaz de usar mais força de vontade sem entrar em um estado de esgotamento do ego. O seu músculo da força de vontade ficará mais forte. E isso explica por que os hábitos-chave são tão poderosos. Existem pessoas que mudam um hábito na sua vida e de repente elas mudam a sua vida inteira. Elas mudam um monte de hábitos diferentes. O hábito-chave é tão eficaz porque, ao manter um único hábito, você está treinando a sua força de vontade. Ela está ficando mais forte e, à medida que a sua força de vontade fica mais forte, você tem mais força para mudar os outros hábitos na sua vida. Então, o que podemos fazer com esse conhecimento? Por que você precisa se manter firme e elevar a sua força de vontade? Se conseguirmos manter nosso hábito escolhido e levá-lo àquela linha de automaticidade, isso significa que a quantidade de autodisciplina que temos também aumentará dramaticamente. Nós colocamos o foco em construir um hábito-chave em vez de nos concentrarmos em nos livrar do nosso mau hábito. E isso porque, ao construir o hábito-chave, você eventualmente se tornará forte o suficiente para se livrar do mal. E é por isso que você vai notar que a grande maioria das pessoas que são extremamente bem-sucedidas tem uma obsessão com o desenvolvimento pessoal. Elas estão sempre procurando maneiras de usar a sua força de vontade para melhorar as suas vidas. E elas podem não saber, mas essa obsessão com a melhoria as torna fortes o suficiente para realizar as tarefas que as tornam bem-sucedidas. Então, ao tentar ativamente mudar a sua vida, ao manter o seu hábito-chave, você vai se tornar mais forte. Então, mantenha-se forte e continue, porque você está ficando mais forte a cada dia, desde que se mantenha nisso. E isso resume tudo o que precisamos saber sobre a força de vontade. Se você se encontrar relaxando durante a construção do seu hábito escolhido, lembre-se de que tudo o que precisa fazer é levantar-se e manter esse hábito. Se você seguir essa simples tarefa, vai ficar muito mais forte.